Qual a melhor alternativa anestésica em cirurgias odontológicas? Ao longo dos meus mais de 15 anos trabalhando com dentista, essa é uma das perguntas que mais me fazem, principalmente quando envolve crianças e pacientes com necessidades especiais. Então, vamos falar um pouco disso. Na odontologia, nós podemos usar anestesia local, analgesia por óxido nitroso, sedação, anestesia geral. Mas o importante é que todas as técnicas são boas. A questão é para quem eu indico qual técnica. O segredo é indicar corretamente a sua técnica. E aí você vai ter sucesso. Mas para indicar corretamente, nós precisamos entender como a gente classifica os pacientes. Quando nós vamos classificar os pacientes do ponto de vista de comportamento psicológico, nós podemos separá-los em alguns grupos. Pacientes com menos de 6 anos, mais de 6 anos, adolescentes, adultos, idosos e pacientes com necessidades especiais. Eu vou focar aqui nos pacientes pediátricos e nos pacientes adultos para ficar mais fácil a comparação. O paciente adulto é aquele que é caracterizado pela sua capacidade de realização. Ele está numa fase da vida onde ele realiza os seus sonhos, ele executa as suas vontades, ele é senhor do seu destino. E ao fazer isso, gera muito prazer, mas traz consigo também muita angústia, muita pressão. E quando nós usamos uma medicação, ou por exemplo uma bebida alcoólica no final de semana, em que retira um pouco, diminui um pouco daquele controle do adulto, isso gera nele uma sensação de bem-estar, de alívio daquela pressão. Portanto, essas medicações tendem a funcionar bem para adultos. Quando nós vamos para crianças, nós temos crianças abaixo de 6 anos, em que o maior medo é a separação da mãe, e acima dos 6 anos já tem também a consciência de mortalidade, e então soma essas duas angústias. Nós declaramos as crianças como incapazes e dependentes. Elas são incapazes de tomar decisões por si só, elas não escolhem o que fazem, aonde vão, o que vestem, o que comem, e elas são dependentes de alguém para viver. Neste caso, dependentes da mãe. Portanto, é extremamente importante para a criança controlar a mãe. Sendo assim, ela sente segurança daquilo que mantém ela viva. Se nós usarmos medicamentos que diminuem a ansiedade e angústia agora nas crianças, como uma sedação, por exemplo, uma sedação mais leve, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa criança ela vai perder justamente o controle sobre aquilo que mantém ela viva. E geralmente o que acontece é que essa criança entra num estado de angústia, porque ela agora tem o seu maior medo, o medo de morrer. Elas não se beneficiam de uma sedação leve como se beneficiam, por exemplo, um adulto. Este é um aspecto. Agora vamos analisar isso do ponto de vista fisiológico. Nós temos que entender que a principal causa de mortalidade em adultos é diferente daquela em crianças. A principal causa em adultos é a arritmia cardíaca. Já na criança, o maior perigo é a hipóxia. Por que é importante entender as complicações e as limitações fisiológicas e a classificação de comportamento psicológico? Porque é a partir disso que nós vamos conseguir indicar uma técnica anestésica ou não. Por exemplo, a anestesia local não é indicado para pacientes que não são cooperativos. Há um risco de trauma, de ferir o paciente tentando aplicar anestesia local em um paciente agitado, por exemplo. Então, a cooperação é condição básica para uma anestesia local. Por outro lado, quando eu penso em complicações fisiológicas, eu não devo fazer em ambiente ambulatorial uma sedação em uma criança, porque a sedação leve vai colocar ela numa situação em que eu não consigo trabalhar e uma sedação profunda coloca ela numa situação de risco por causa das características fisiológicas. Já um adulto se beneficia muito de uma sedação leve em um ambiente ambulatorial.
Então, o que nós temos que fazer é uma verdadeira brincadeira de ligar os pontos, para conseguir decidir qual a melhor alternativa anestésica para cada paciente, de tal forma que esta decisão seja tomada de forma individualizada. Mais uma vez eu repito, todas as técnicas anestésicas são boas, porém, o importante é saber para quem eu indico qual técnica. A partir deste momento em que eu faço a minha indicação correta e precisa, eu tenho segurança no meu procedimento, conforto para o meu paciente e um melhor resultado operatório. Por isso, antes de qualquer procedimento, converse com seu médico anestesista e ele vai poder te ajudar a escolher a melhor técnica anestésica para você e para o seu paciente. E se você tem mais alguma dúvida, é só mandar aqui nas nossas mídias e a gente vai respondendo. Um abraço, até mais.